Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia Sagrada, Sã Doutrina Equilibrada. No vídeo de hoje, esse vídeo aqui será apenas um questionamento, ou o questionamento que todo o jovem que está na presença de Deus deveria fazer a si mesmo e a tudo o que está acontecendo ao seu redor. E principalmente quando se está congregando, o que tem acontecido na sua congregação, como está a sua congregação. Bom, na minha opinião, eu acho que qualquer jovem cristão deveria ter um sentido aguçado para realmente ter um olhar perceptivo do que tem acontecido nesses últimos dias, principalmente dentro da igreja. E quando eu falo dentro da igreja, eu não falo somente das outras denominações, mas eu falo da denominação a qual nós estamos congregando. Então a gente tem que perceber, através das escrituras, perceber o que tem acontecido e também procurar absorver conteúdos que possam estar nos edificando e abrindo o nosso olhar para certas coisas que não deveriam acontecer dentro da igreja e que são coisas mundanas e pensamentos ou filosofias mundanas que têm acontecido e que sempre aconteceu, né, no caso. Nesse vídeo aqui, eu coloquei esse título Salvar a Alma ou Salvar Vidas. E eu pego, ou eu tenho aqui proposto para esse vídeo, o versículo famosíssimo, né? Pelo que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vocês conhecem muito bem esse versículo, que está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo, ele fala sobre o ser nova criatura e as coisas velhas se passam. Mas um questionamento que eu posso levantar aqui é o seguinte: o que tem acontecido na igreja hoje, ou desde sempre? Será que alguém até hoje não percebeu alguma coisa de errado em relação a isso? Porque até hoje, até o presente momento, eu vejo que muitos cristãos eles têm usado esse versículo de forma errada. Em que sentido? Por exemplo, a pessoa, vamos usar um exemplo aqui que é clássico, que acontece e muito, e muito. Na verdade, a maioria tem como parte de sua vida a prática da fornicação, do adultério e por aí vai. Então, vou usar esse exemplo clássico que acontece ou aconteceu, acontece, né, no mundo, mas na igreja já não acontece mais, assim creio eu, né? No caso dos cristãos que são realmente salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, que deixam a prática desse tipo de pecado. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas no mundo, elas praticam muito a fornicação ou praticaram, e quando elas aceitam a Cristo, elas aceitam a Cristo ali, a palavra é pregada, elas aceitam a Cristo, elas batizam nas águas, elas passam a ser discipuladas, elas passam a frequentar a escola dominical, mas as consequências desses pecados ficaram. As consequências desses pecados ficaram. Agora é que entra o questionamento. Por quê? Sabemos que a igreja ela prega a Cristo. A igreja prega a salvação, a remissão, a justificação. Então, a alma do homem é salva, porque a palavra foi pregada, ele reconheceu que o mérito é de Cristo, que a salvação vem de Cristo, e essa pessoa tem a sua alma salva. Só que é, algumas igrejas, eu vou ser mais cordial assim, mais justo assim, dizendo que algumas denominações ou igrejas, elas ensinam, elas pregam que a salvação vem de Cristo, a salvação da alma e etc. Mas tem algumas igrejas, e principalmente essas igrejas que dizem que são de sã doutrina e por aí vai, essas igrejas neopentecostais principalmente, né? Elas ensinam que quando a pessoa vem para Cristo, quando a pessoa é salva, ela tem a sua vida renovada. Ou seja, indiretamente, elas elas dizem, né, ou no caso, a igreja, esse tipo de igreja que tem esse tipo de teologia, ou sabe-se lá o quê, porque eles pregam uma coisa, coisas assim que dá desespero de escutar. Por exemplo, essas igrejas dizem
esses pastores ou presbíteros ou diáconos, eles dizem que a pessoa aceitou a Cristo, a sua vida é renovada. A pessoa está na pobreza, ela sai da miséria. A pessoa pode ser uma prostituta, um prostituto. Assim que ele aceita Cristo, ele tem a sua vida renovada, Deus dá uma família a ele. E isso é algo que eu acho um absurdo. Por quê? Porque Jesus ele veio salvar o homem. Jesus veio salvar a alma. Mas as igrejas estão fazendo propostas absurdas a essas pessoas. E nós sabemos que existem níveis de pecados, né? Dependendo do nível de pecado, maior é a consequência. Então, tem muitas pessoas que se encontram no fundo do poço, que estão no fundo do poço, elas sabem disso, elas aceitam a Cristo crendo que elas vão ter uma vida renovada totalmente diferente da que tinha antes. Ou seja, essas pessoas perderam família por causa de prostituição, essas pessoas viviam fornicando em troca de dinheiro, e aí elas chegam na igreja, agora principalmente se for prostituta, se for mulher. No caso, não sendo paga ou sendo paga, não importa. Quando chega na igreja, aceitou a Cristo, elas querem ter uma nova família. Ou seja, se estavam no mundo, elas não querem ter ou carregar a consequência dos seus pecados diante da igreja. É praticamente anulado as consequências. Vou usar um exemplo mais simples para que seja entendido. Por exemplo, uma mulher, ela costuma sair com vários vários homens, e ela cansa daquela vida, ou a sua juventude passou e ela agora já está nos seus 30 anos, 35, estourando 40 anos de idade. Então ela vê que o vigor dela foi embora, as noites, as noitadas, as festas, os bailes e por aí vai. Acabou com a juventude dela foi embora. Talvez essas mulheres, elas tiveram 2 filhos, um filho de relacionamentos ou relacionamento mal estruturado que nunca iria ter um futuro promissor. Então elas se vê nessa roubada, nesse problema todo aí. E aí elas pegam, irmãos, e vão para a igreja. Por quê? Porque a igreja oferece a salvação da alma, só que elas não entendem muito bem. Elas pensam o seguinte: o pastor aqui ele pregou que Jesus salva, então eu quero Jesus. Só que o pastor ele pregou que Jesus salva, mas só que ele fala que a vida dessa pessoa vai ser renovada. Deus vai dar um varão, Deus vai dar um casamento, e a mulher está lá com 1, 2, 3 filhos, e aí o pastor está lá pregando e fala que Deus vai renovar, que Deus vai dar casamento, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar isso e aquilo, que a pessoa vai ter uma vida renovada. Então, essas pessoas, elas aceitam a Cristo, elas passam a congregar e elas ficam ali crendo naquilo. E aí é que entra a tal das campanhas que essas igrejas neopentecostais oferecem, as campanhas. E aí é campanha de Esther, é campanha Deus salva minha casa, é campanha disso e daquilo. Aí tem aquela famosíssima campanha mães de joelho e filhos de pé, sendo que isso não funciona. Se a salvação ela é individual, então a consequência tem que ser passada, essas pessoas têm que terem consciência que elas vão ter que segurar as consequências dos seus erros passados. Então o que acontece? Essas pessoas, principalmente mulheres, elas querem casar, agora querem ter uma vida, mas por quê? Quer ter uma vida correta, certa. Não é só porque Jesus salvou, não. Isso é um erro gravíssimo. Elas pensam o seguinte: Jesus me salvou, mas eu quero uma família. Agora eu quero uma família. Aí estão com 1, 2, 3 filhos de outro relacionamento, de um relacionamento que na verdade foi uma mentira, e esses frutos ficaram, que são as consequências desse relacionamento. E aí elas pegam aquele irmão que está há muitos e muitos anos ou algum tempo esperando a princesa, a mulher de Deus, a varoa de Deus, esperando uma mulher para casar, e aí eles acabam caindo no laço, acabam assumindo 1 filho, 2 filhos, 3 filhos que nem é dele, que é de outro homem, de um outro relacionamento do passado dessa mulher. Isso quando o pai das crianças não fica perturbando essa mulher que agora está na presença de Deus, mas compreende errado o que é de fato a salvação da alma. Então aí é que surgem os tais
interesses. Essas igrejas fazem campanhas e muitas dessas pessoas ficam dentro da igreja por interesse, não é só pela salvação, não é só pela salvação da sua família. Então, o que acontece? Antes, essas mulheres se acabaram, se arrasaram no mundo, saíam com vários homens, se prostituíam, assim como os homens também. E aí o que acontece? Essas mulheres, vendo que não há mais possibilidade de continuar no pecado ou praticando algum tipo de pecado, elas correm para a igreja. Elas veem que não tem mais jeito para elas. Então, para onde que elas vão? Aonde que elas vão conseguir um casamento? Aonde elas vão conseguir um homem que as respeite? Aonde elas vão conseguir um homem que seja submisso a elas? Porque, infelizmente, colocam na mente dos homens que estão na igreja que eles têm que passar tudo quanto for de problema, de cabeça baixa, e para superar os problemas, para Deus dar a vitória, para que a sua esposa seja liberta. Isso se ela for liberta ainda tem esse detalhe, que se a mulher aceita Cristo e ela vai para a igreja, passa a congregar e se casa com realmente um homem de Deus, esse homem ele tem que tratar a mulher ali como uma princesa, senão ela pode desviar e voltar àquela velha vida promíscua e esse homem de Deus sofrer e até acabar desviando por causa disso. Então, o que acontece? Infelizmente, em muitas dessas denominações, eles pregam que vidas devem ser salvas. Só que isso é algo que não bate, a conta não fecha de jeito nenhum. Porque Jesus ele salva a alma, mas as consequências do pecado permanecem em alguns casos, como nesses casos de prostituição, de frutos desses pecados que são crianças, que são filhos, às vezes filhos indesejados, às vezes filhos de pais que nem a mãe sabe quem é o pai e da onde saiu o pai, não sabe. Então, elas vão para a igreja e é isso que acontece. Agora, no caso dos homens, muitos homens são verdadeiros prostitutos, né? No caso, eu estou usando um exemplo que acontece muito, na grande maioria das vezes. E aí, esses homens que eram prostitutos saíam com 1, 2, 3, 10 mulheres, às vezes tinha 3 mulheres num mês só, vivia saindo, tendo 3 mulheres ao mesmo tempo, se relacionando com 3 ao mesmo tempo, era uma mulher para cada semana. Esses homens, eles aceitam a Cristo, decidem, quero aceitar a Jesus. E outro detalhe, né? Que é mais difícil um homem aceitar a Jesus e é mais fácil a mulher aceitar Jesus devido a essas condições. Os níveis de pecado não vão ser iguais tanto para homem quanto para mulheres. Por exemplo, se o homem ele tem um filho, 2 filhos de outro relacionamento, ele ainda consegue aceitar Jesus, ir para a igreja, congregar e até conseguir casar. Mas esse homem, a consequência nunca vai ser igual para o homem. Porque o homem ali, ele paga pensão, ele trabalha e paga e tal. É sofrido? Vai ser sofrido para o homem, mas nunca vai ser igual. Porque o homem ainda consegue emprego, o homem ainda consegue trabalhar. Para a mulher sempre vai ser um pouco mais difícil. Mas isso não vem ao caso. O que eu estou dizendo aqui é que esse homem promíscuo que aceita a Jesus, ele se torna uma nova criatura. Mas isso é no pensamento, porque o pensamento tem que mudar. É isso que Paulo está dizendo. Então, o que acontece? Esse homem aceita Cristo, ele quer casar na igreja, mas veja só, que o homem querer casar é uma coisa, agora ele conseguir casar é outra. Porque ele vai para a igreja, ele aceita Cristo, congrega, às vezes se torna um homem de Deus de fato, só que ele quer casar, mas isso não significa que ele vai casar. É bem difícil para o homem conseguir casar, ainda mais se ele tiver um histórico desse e a mulher, a pretendente, descobrir que ele era esse tipo de homem no mundo. Né? Sabe-se lá. Esse é um assunto muito complexo. Tem pessoas que conheceram vários tipos de casos. Tem mulheres na igreja que casam mesmo sabendo que o homem era dessa forma, agia dessa forma. Elas arriscam o seu futuro, mesmo sabendo da consequência que pode haver nessa escolha que elas fazem. Então, esses camaradas, eles aprontam no mundo, aí vão para a igreja e eles já querem imediatamente casar. Mas por quê? Porque eles ainda estão naquela euforia do mundo. Essa é a realidade, porque eles querem ter uma mulher para se satisfazer muito rápido. E eu vi isso até acontecer. Então,
a chance de dar errado, o casamento dar errado é 100%. E o que acontece? Infelizmente, essas igrejas, esses pastores, bispos, apóstolos, eles não estão pregando o evangelho corretamente. Eles estão dizendo que Jesus salva, mas ao mesmo tempo eles estão dizendo que venha para cá porque os seus problemas serão zerados. A quilometragem do seu pecado será zerada, a sua consequência será zerada e você vai ficar certinho, novinho em folha para você casar e ter uma vida sensacional e muito boa. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Por exemplo, se uma mulher que era prostituta, prostituta paga, para deixar bem mais fácil de entender, uma prostituta paga, ela não tem filho nenhum, ela só era prostituta, e ela aceita Cristo, ela passa a congregar, ela se torna uma mulher de Deus. Ela agora vai querer casar, é óbvio. Então, se ela tem uma aparência mais ou menos, e mesmo que algum irmão na igreja, diácono, presbítero, que seja solteiro, que está esperando alguém para casar, mesmo que ele conheça a história dessa mulher, ele vai casar com essa mulher. Infelizmente é desse jeito. Para a mulher, vai ser mais fácil encontrar casamento. Agora, se for o contrário, se for um homem que veio da prostituição, que vivia noitadas, em baladas, saía com mais de uma mulher por semana, ou mantinha relacionamento com duas mulheres ao mesmo tempo e etc. Ele aceita Cristo, passa a congregar, se torna um homem de Deus e procura casamento dentro da igreja, dentro da instituição, é muito difícil dele conseguir. Por quê? Porque no caso da mulher sempre vai ter pretendentes, ela sempre vai poder escolher com quem vai se casar, mesmo ela sendo ou tendo um testemunho de prostituta. Mas o homem, no caso, mesmo que ele tenha o testemunho de um prostituto da vida, disso e daquilo, mas mesmo ele sendo homem e não tendo filhos, para ele é bem difícil dele casar. Ele consegue casar? Consegue, mas é muito difícil. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas denominações neopentecostais, ou até mesmo de sã doutrina, passam o pano para as consequências. Eles pregam a Cristo e aí, junto a essa salvação que eles pregam, eles jogam a isca que é a seguinte: se você vir para Cristo, a sua vida será muito melhor, suas consequências serão apagadas, você não vai ter mais consequência a ter que encarar na vida e sua vida vai ser ótima. É mais ou menos isso que eles pregam por aí.